Olá, você está pretendendo viajar para o Japão? A passeio, a turismo? E é muito bom, né? Viajar sempre é muito bom. Conhecer novas pessoas, novas culturas, novas gastronomias, né? Pontos turísticos, é muito bom. E, sobretudo, você ir para um país que você possa se sentir compreendido, né? E também conseguir se comunicar na língua, no idioma do local onde você vai estar, não tem preço. É uma sensação muito boa de liberdade, né? Eu tive uma experiência no Japão e eu lembro que precisava regularizar alguma documentação na prefeitura e combinado era de que em determinado horário, num determinado dia, os brasileiros se encontrassem, né, com o responsável que, que os levaria até a prefeitura para servir como tradutor. Estava nevando muito, estava muito frio. E naquele dia eu falei assim, pensando bem, não vou levantar cedo, vou dormir até mais tarde e quando eu acordar, eu vou. E fiz assim. Permaneci um pouco mais na cama, quando esquentou um pouquinho, né? Esquentar modo de dizer, né? Porque estava nevando. Mas enfim, eu levantei e me preparei, né? Me agasalhei bastante e fui até a prefeitura. Quando eu cheguei lá, de cara eles olharam para mim, né? E ai, brasileira. E já meio que retrucando, né? Tipo assim, nossa, mas você está vendo agora, né? O responsável brasileiro que veio acompanhando já veio, já foi embora. E aí eu olhei para ele e disse assim, Daijobu, né? Daijobu, Daijobu, tudo bem, sem problemas, né? Tá tudo ok. E aí ele já se assustou, né? E tipo, como assim, né? Você foi me perguntando tudo em japonês, né? E aí você consegue entender? E aí eu respondi dekimasu, né? Chouto dekimasu. Eu consigo sim um pouco. E eu preenchi a ficha, fiz tudo certinho. E aí no final ainda ele olhou para mim e falou: Nihongo Jouzu, né? Nihongo Jouzu, né? Que significa que eu entendia bem, né? O japonês. E eu saí dali uma sensação de liberdade. Eu parecia uma criança dando os pulinhos na neve, né? E assim, muito feliz com essa conquista, com essa autonomia, né? Então, o intuito dessas aulas não é a aula de uma professora, tá? Mas é a aula de alguém que tem algum conhecimento ali no período em que esteve, né, no Japão, pelas aulas também que aprendi, e eu vou, de certa forma, convidar vocês para estudar junto comigo, tá? Então, cada aula nós vamos trazer aí uma situação e do básico mesmo, né? Para que você possa chegar nesse país maravilhoso, curtir tudo que tem de bom ali. É uma experiência ímpar, vale muito a pena. Então, Nihongo o Benkyou Shimashou. Ohayou. Hoje, então, vamos dar início à aula 1, né? Então, a situação hoje é no aeroporto, né? Você já fez todos os preparos, já arrumou as malas, já calculou ali a pesagem, né, do quanto pode levar, já pôs em ordem o seu passaporte, o teu visto. Então, tudo ok. Mas, lá no aeroporto é importante que você
esteja por dentro, né, do que eles vão te perguntar. Então, uma das coisas que ao chegar lá eles vão te pedir é para que você mostre o passaporte, né? Então, passaporte, do inglês passport, trazido para o Nihongo, na língua japonesa, como passupoto. 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 E, em algum momento, também a possibilidade ali deles perguntarem se você está ali a turismo, né, a passeio, ou a trabalho. Então, turismo, kankou, kankou, kankou. Trabalho, shigoto, shigoto, shigoto. E também pode ser que em algum momento eles peçam para você abrir a sua mala, né? Essa mala de mão. A mala de mão, do inglês suitcase, trazido para o japonês, sutsukesu. 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 Mala de mão. E dentro desta mala, também há a possibilidade de conter vários objetos. Pode ser que ao abrir eles se deparem com algum objeto e apontem, né, e perguntem. Mas vamos dar exemplo de alguns objetos que podem estar na mala para ajudar no nosso treinamento. Então, uma das coisas que a gente costuma levar, muitas vezes, pessoas que fazem principalmente o uso de medicamentos controlados, né, e levam remédios, né, às vezes um remédio, um analgésico, antitérmico, né, que está acostumado a tomar. É importante, se for levar medicamento, leva uma receita médica, né? Porque há remédios que são proibidos em determinados países. A dipirona, que aqui no Brasil é vendido, né, como água, em outros países ele é considerado perigoso. Então, precisa estar atento ali, no caso no Japão, o que é permitido ou não. Por isso é importante a receita. Então, medicamento é kusuri. 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 Medicamento, remédio. Há pessoas que às vezes levam, por exemplo, mel. Um mel para fazer uso, para levar para alguém, né? Hachimitsu. Mel, hachimitsu. Hachimitsu. Mel. E há aqueles que ainda talvez recebam uma encomenda, né? Tenho conhecido que quando ele retornou ao Japão, pediram para que ele levasse aqui do Brasil o bacon, né? E quando ele estava tentando passar, ele colocou na mala de mão, ele foi impedido, né? E o bacon, ele precisou retirar da mala. Naquele tempo, ali antes de 2016, era proibido alimentos de origem animal, né? Hoje, já é possível entrar com algum tipo de alimento, sim, que são permitidos. Mas é importante, no Japão, procurar saber ao certo, né, o que é permitido e o que é restringido. E verbos importantes também que vai ser usado nesse aeroporto. Um deles é o mostrar, né? Porque a partir do momento que vai pedir para você mostrar o passaporte, né? Mostrar determinadas coisas, ele vai usar o verbo mostrar. O infinitivo do verbo aqui no Brasil é o R. Então,
Quando o verbo está na sua forma de infinitivo, de não conjugado, a terminação em R. Por exemplo, mostrar, abrir, rir, esconder, né? No Japão, a forma infinitivo do verbo é ru. Ru. Então, por exemplo, o verbo mostrar no japonês fica miseru. Mostrar, miseru. Abrir, akeru. Akeru. Abrir, akeru. O verbo miseru, que é mostrar, quando ele entra na forma impositiva de dizer mostre, ele tira esse ru, né? Em vez de ficar miseru, fica misete. O akeru, que é abrir, quando eu vou falar abra, eu tiro o ru e coloco o te. Akete. Então, miseru, mostrar. Mostre, misete. Akeru, abrir. Abra, akete. E então vamos lá para as frases. Então, primeira coisa, você está ali chegando lá na imigração e eles vão pedir para você mostrar esse passaporte. Em português, a gente coloca o verbo na frente, então a gente diz mostre, né, o passaporte, por favor. Na língua japonesa, a estrutura dessa gramática é colocar o objeto na frente. Então, o que ele quer que mostre? O passaporte? Então, o passaporte vem na frente. Então, passaporto. Entre o verbo entre o objeto e o verbo, que é mostrar, ele vai colocar um ozinho, um o. Então, passaporto o misete kudasai. Kudasai significa por favor. Kudasai. Então, mostre o passaporte, por favor. Passaporto o misete kudasai. E quando ele pede para abrir a mala de mão, colocando o objeto, né, aquilo que ele quer que abra na frente. Então, é a mala de mão, suitsukesu. Então, suitsukesu o akete kudasai. A mala de mão, abra, por favor. Suitsukesu o akete kudasai. E no momento que ele fala para você, passaporto o misete kudasai, né? Mostre o passaporte, por favor. Você vai pegar o passaporte, você entrega para ele e diz assim, hi. Hi. No sentido de sim. Hi. Passaporto o misete kudasai. Hi. E aí ele vai olhar o passaporte e ele vai conferir se aquela pessoa que tem o nome ali é você. Então, por exemplo, meu sobrenome, Sericava, né? Então, Neuza Sericava. Então, o que ele vai fazer? Sericava é Sericava Neuza, não é? Então, ele vai dizer assim, Sericava-san, Sericava Neuza-san desu, né? Sericava Neuza-san desu, né? O japonês, ele usa muito o desu, que é no sentido de né? O verbo ser. E ele usa muito essa interjeição no final, que é o né? Então, Serikawa Neuza-san desu, né? E aí, quando ele te pergunta, quando ele pede para te confirmar se realmente é você ali no passaporte, né? Serikawa Neuza-san desu, né?
E aí você diz, sim, sou eu. E, você pode usar o sou desu. Sou desu. Serikawa Neuza desu, né? Sou desu. Lembrando que no Japão, o sobrenome, ele vem antes do nome, tá? Não se usa no Japão chamar a pessoa pelo nome dela quando é de forma formal. Eles vão chamar pelo sobrenome, né? E isso é comum lá. E quando você escreve também, você vai colocar sempre o sobrenome antes no nome, né? Serikawa Neuza desu, né? Sou desu. E aí o momento que ele vai te perguntar, você está a turismo, você está a trabalho? Lembrando que turismo, kankou. Então, quando ele vai perguntar, você está a turismo ou você está a trabalho, ele diz, kankou desu ka? Lembrando que o desu significa é. Então, kankou, turismo, desu é, e o ka é como se fosse o ponto de interrogação, né? É a pergunta. Tudo quando tem uma pergunta, entra o ka. Então, kankou desu ka? Shigoto desu ka? Né? Shigoto, trabalho. Então, turismo, kankou desu ka? Shigoto desu ka? Quando a resposta é negativa para aquilo que ele perguntou, né? Se é turismo, se é trabalho, para o negativo você vai usar o ja arimasen. Então, kankou desu ka? Kankou ja arimasen. Kankou ja arimasen. Não é turismo. Kankou ja arimasen. Shigoto desu. É trabalho. Shigoto desu. Kankou desu ka? Shigoto desu ka? Kankou ja arimasen. Shigoto desu. E é o momento, então, que pode ser que ele peça para abrir a mala, né? Lembrando que mala, sutsukesu, né? Do inglês suitcase. Então, sutsukesu. Lembrando que a gente sempre coloca aquilo que quer que abra na frente. Então, sutsukesu, a ligaçãozinha entre o objeto e o verbo, que é o sutsukesu, o verbo abrir, que é akeru, mas na forma do impositivo, akete. E kudasai, que é a por favor. Então, sutsukesu o akete kudasai. Sutsukesu o akete kudasai. E aí você vai abrir a mala. Quando ele pede para você abrir, você vai dizer assim: Hai, dozo. Hai, dozo. Hai, dozo. Hai, dozo no sentido de sim, por favor, né? E ele vai abrir a mala e ele vai começar a olhar as coisas e vai perguntar o que é, né? Então, quando ele está perto de alguma coisa, tá ali, ele vai dizer kore. Kore. Kore quer dizer este, esta, que tá ali perto, né? Por exemplo, esse livro está aqui na minha mão, eu falo kore, né? Este livro. Quando algo está um pouco longe de mim, um pouquinho, então a pessoa que está ali mexendo na mala, ele está pegando ali, olhando, ele fala kore, este. Eu daqui onde estou, um pouquinho longe da minha mala, eu digo esse, sore. Sore, esse. Se tiver mais além,
tanto de mim como da outra pessoa que está ali, ele está perguntando de alguma coisa que não está nem perto dele, nem perto de mim, mas está para lá, eu vou dizer are, ano, né? Então, core, tá aqui, sore, are, né? E aí, ele vai olhar e vai dizer assim, sorewa. O a também é uma ligaçãozinha, ele acompanha essa palavra, né? E em várias situações ele vai acompanhar o, o sujeito, o pronome, né? Então, soreu é coreuá, e aí ele quer perguntar o que é. Então, o que é não desu ka. O não é o que, né? Desu é. E o ka é a forma da interrogação, é uma pergunta, né? Então, coreuá, nan desu ka? Coreuá, nan desu ka? Se eu estou longe, eu estou um pouquinho longe, eu vou dizer sorewa, né? Vamos supor que ele esteja pegando o mel, né? Korewa nan desu ka? E aí ele pergunta, é remédio? Kusuri desu ka? Kusuri desu ka? Aí você olha, daqui você vai dizer, sorewa hachimitsu desu. Kusuri ja arimasen. Hachimitsu desu. Algo que você pode acrescentar também para falar esse não é o ie. Ie, kusuri ja arimasen. Não, não é remédio. Ie, kusuri ja arimasen. E se ele for perguntar, então, o que é? Esse então é já. Já. Nan desu ka? Já nan desu ka? Hachimitsu desu. Hachimitsu desu. É mel. E aí ele fala assim, misete kudasai. Se é mel, né? Então me mostre. Misete kudasai. E aí ele olha, depois que ele olha, ele devolve para você, ele diz assim, domo. Domo é no sentido de muito obrigado, né? Ele devolve, domo. Hai, e desu yo. Né? Então ele pensou que fosse algo proibido, e aí ele pergunta, korewa nan desu ka? Né? O que é isso? E aí ele fala, kusuri desu ka? Né? É remédio? E aí a pessoa diz, ie, kusuri ja arimasen. Aí ele fala, então o que é? Já, nan desu ka? Aí você diz assim, hachimitsu desu. É mel. E aí ele fala assim, então me mostre. Já, misete kudasai. E aí ele mostra, ele olha e ele devolve para você e diz, domo. Né? Domo, e devolve, e aí ele diz assim, i desu yo. I desu yo significa que está tudo bem. I desu yo. O hachimitsu, né, mel, tudo bem. I desu yo. E aí ele vai apontar para algo na mala que também chamou atenção. Só que ali ele já não está próximo, ele vai apontar. Não está na mão dele, tá, né? Tá um pouco mais afastado, aí ele vai dizer assim, sorewa. Isso, né? Nan desu ka? Né? Sorewa, nan desu ka? O que é isso? Aí você não sabe o que ele está apontando, você vai perguntar para ele, qual? Qual? Aí você vai, qual é dore? Dore, qual? Dore.
Dore desu ka? Dore desu ka? Dore desu ka? Aí ele diz assim, kore desu. Nan desu ka? Akete kudasai. E aí, o que ele viu ali e ele tá pedindo para abrir, na verdade, é algo que tá proibido, né? É algo que não pode. Vamos supor que ele esteja levando ali o presunto, que é ramo, né? E aí, quando ele pergunta o que é, a pessoa fica meio assim, sem graça, porque no fundo ela até sabia que não podia, mas ela falou, vou pôr aqui na mala de mão, talvez passe, né? E aí ela vai dizer assim, né? Tipo, aquele, né? Jitsuwa, que significa assim, na verdade, né? Então, jitsuwa, ramo desu, né? Todo sem graça, porque é algo que é proibido, né? Então ele fala, ano, ano, jitsuwa, ramo desu. E aí ele vai falar, presunto? É presunto? Não pode? Então ele vai dizer assim, né? Ramuá, né? Ramuá, o objeto, e o a que se usa acompanhando, né? No caso aí, o objeto a que ele se refere. Ramuá, aí ele não tá acreditando, ele fala, é presunto? Ramu desu ka? Ramu desu ka? Aí ele cai na real e Ramu dame desu yo. Dame, não pode, proibido. Dame. Desu é. Então, é proibido. E uma interjeição no sentido de é proibido, viu? Dame desu yo. Ramuá, ramu desu ka? Dame desu yo. Dame. E aqui finaliza a aula 1. Espero que tenha sido bem bacana para vocês, né? Que tenha aprendido aí bastante coisinhas. E a próxima aula nós vamos estar naquele momento em que a pessoa chega lá no Japão, mas ela precisa se localizar. Ela começa a perguntar ali onde fica tal lugar, onde tem um banco, onde tem uma loja, onde tem, né? Alguma coisa assim, tá? Então, até a próxima e foi um prazer tê-los até agora. Um abraço.